queridos, quero pensar com você na palavra de Deus, meditando o que Deus tem para nós no Evangelho de João, capítulo 11. É um texto bastante conhecido, mas Deus falou comigo esses dias nesse texto e assim passo agora a meditar com vocês no capítulo 11 do Evangelho de João. A Bíblia registra que um amigo dele, de Jesus, morreu, Lázaro. A partir do versículo, vou ler a partir do versículo de número 34. E perguntou Jesus: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tira a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Louvado seja o nome de Deus. De forma bem breve, eu quero mencionar 3 verdades evidentes no texto. A primeira delas é que Jesus amava a Lázaro. Lázaro tinha criado um relacionamento muito próximo de Jesus. Tanto Lázaro como as suas 2 irmãs, Marta e Maria, que morava em uma aldeia. E a Bíblia relata que sempre quando Jesus passava por ali, era ponto certo, era um local de abrigo. Lázaro e Marta e Maria tinham uma comunhão, conversavam, ouviam, cantavam com Jesus, faziam as refeições com Jesus. A primeira coisa é que Jesus amava aquelas pessoas, assim como Jesus lhe ama e quer desenvolver um relacionamento com você, estar junto com você, de poder falar com você e você ouvir a voz. Nessa manhã, o texto nos remete a entender que, assim como foi com aquela família que tinha uma amizade, uma aproximação, ao ponto de Jesus demonstrar o seu amor e a sua preocupação, chorando, lamentando a fatalidade da morte, porque Jesus sabia não que a morte fosse o fim, mas sabia que a morte era a causa do pecado sobre o homem, que a morte é a causa do pecado sobre a sua vida e a minha vida. Todos morreremos, mas a Bíblia diz que Jesus continua nos amando e quer fazer uma grande obra em nossas vidas. A segunda verdade que me chama a atenção é que há situações que precisamos ter atitude, que precisamos reagir, ter reação, ter ação. Quando Jesus vai àquele local, Jesus vai ao túmulo de Lázaro, há uma frase aqui emblemática no versículo 39, que Jesus ordena: tirai a pedra. Havia uma grande pedra que não poderia ser removida por um só homem ou uma só pessoa. É preciso entender que naquela época o túmulo não era como hoje, mas era numa gruta, numa rocha, e ali se colocava uma grande pedra para que ninguém entrasse ou algum animal entrasse e violasse o túmulo. E a ordem de Jesus foi: tire a pedra. A gente pode imaginar que Jesus, com todo o seu poder, ele poderia ordenar aos anjos
ou de forma sobrenatural, fazer com que a pedra movesse. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele ordenou: tirai a pedra. Muitas vezes precisamos tirar a pedra que atrapalha uma vida de vitória, de alegria e de paz em nossas vidas. Muitas vezes a pedra é o pecado que nos atormenta, é um sentimento de culpa, é o orgulho, é a presunção, é a preguiça. Tire a pedra da sua vida que atrapalha você viver com alegria e com paz. Tire a pedra. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Tem coisas que você precisa tomar atitude e fazer. A terceira lição, contida no texto, vem trazer exatamente o momento onde Jesus chama Lázaro para fora. E ali a Bíblia relata que mesmo enfaixado, mesmo envolto a lenços, né, a panos, Lázaro sai. Lázaro vem ao encontro de Jesus. E a verdade, meus queridos irmãos, é que a morte não é o fim. Para você nessa manhã que tem preocupado ou que perdeu alguém querido, eu quero dizer que a morte não é o final. E para você que vive em busca, uma perspectiva de gozo terrena, de alegria nesse mundo, eu quero dizer que esse mundo é apenas a ponta do iceberg diante da eternidade após a morte. A vida não termina aqui. E é diante disso que eu quero chamar a sua atenção. Assim como Jesus chamou a Lázaro, que estava morto, que estava ali já fedendo possivelmente, conforme o próprio texto diz, quer dizer que para Deus não há impossível para restaurar vidas. Se você está numa vida de pecado, uma vida perdida, uma vida sem graça, sem razão para existir, eu quero dizer que Jesus chama você para a vida. E mais do que isso, Ele diz para nós essa manhã que ao morrermos, nós podemos ter paz e vida eternamente. Isso chama-se salvação. Essa noite compreenda que aqueles que estão no Senhor não perecerão eternamente, mas ainda que morra, viverá. Eu quero que você nessa manhã creia nisso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Jesus te ama, Jesus se preocupa com você, mas tem coisas que você tem que tomar ação, atitude. E por último, Ele te chama para viver uma nova vida plena e satisfatória. Deus abençoe em nome de Jesus.